O texto que nós vamos estar analisando se encontra em Lucas capítulo 6, do versículo 35 em diante. Lucas capítulo 6, versículo 35 em diante. Versículo 35 diz assim: Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a forma que usarem também será usada para medir vocês. A forma com que vocês medirem será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? É uma pergunta. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalá-la, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua construção e a sua destruição foi completa. É um texto muito interessante que, lendo, a gente passa por cima de tudo isso e não percebe. E eu descobri, ao longo desses anos que eu sirvo a Deus, ao longo desses anos que eu me converti, eu me converti garoto ainda, eu tinha 16 anos de idade, e eu descobri o seguinte, que ao longo desses anos todos eu li muita coisa na Bíblia, muita coisa. Só que muitas coisas foram se revelando ao longo dos anos. Porque a gente lê, eu conheço pessoas que já leram a Bíblia inteira várias vezes, mas ainda não assimilaram quase nada. Basta olhar para pessoas que frequentam igrejas há
há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas a vida da pessoa não muda. A vida da pessoa não é transformada. Por quê? Porque ela só frequenta, ela só lê, ela não pratica. E Jesus ele deixa claro que aquele que ouve as palavras dele e não pratica é como um homem que construiu uma casa sobre areia. Veio a tempestade e a casa caiu. É por isso que a sua casa constantemente está caindo. Quando eu falo a sua casa, é a sua vida. A sua vida ela não tem estabilidade, ela é sempre instável, ela sempre levanta e cai, levanta e cai. Depressão, desânimo, enfraquecimento espiritual, falta de fé. Dependendo sempre do conselho de alguém, sempre da orientação de alguém, sempre, você nunca consegue resolver os seus problemas. Você sempre depende de alguém para resolver os seus problemas. Você nunca consegue absorver ou digerir uma situação, você mesmo digerir uma situação, até que ela seja solucionada. Você sempre tem que colocar para fora. Tem pessoas que dependem de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, a vida inteira, crentes dependendo. Ah, mas é errado crente em um crente ir num psicólogo, num psiquiatra. É errado? Não, não é errado. Só que um crente depender de um psicólogo, de um analista, de um psiquiatra, isso é estranho, isso é muito estranho. Porque a palavra diz que aquele que encontrou Jesus encontrou vida plena. Se eu encontrei vida plena, por que eu sou dependente de um profissional da área da saúde que cuida da mente ou do sentimento, das tuas emoções? Porque você não sabe lidar com as suas emoções, você não sabe lidar com os seus problemas, você não sabe lidar com o seu casamento, não sabe lidar com as suas amizades, não sabe lidar com a pressão do seu trabalho. Por que você não sabe? Porque você ainda não teve uma conversão genuína, você ainda não encontrou verdadeiramente a Cristo. Você frequenta uma igreja, você vai a uma igreja, seja você evangélico, seja você luterano, seja você católico, seja você espírita, você frequenta a sua instituição, mas você não absorve nada do que lhe é falado lá. Crentes que precisam, crentes que o pastor precisa provar para ele que o que é pregado ali é verdadeiro, porque ele não tem a sensibilidade espiritual para sentir Deus trabalhando na vida dele. Aqui em Lucas 6 nós temos uma relação de um monte de coisa. Nós vemos lá desde o versículo 1 que Jesus estava numa sinagoga, quando ele ainda ia, no comecinho do seu ministério, ele ia nas sinagogas. Depois começou a ficar complicado porque os fariseus, espero que vocês estejam me ouvindo, os fariseus rejeitavam as pregações de Jesus, sabe por quê? Porque as pregações de Jesus deixavam eles numa posição desconfortável. As pregações de Jesus geralmente incomodavam muito. Por quê? Porque ela confrontava os religiosos. E é por isso que muito crente não consegue ficar na igreja. Muda de igreja. Quando você vê um crente que já mudou muito de igreja, se afasta desse crente, porque ele não é convertido. Um crente que vive mudando de igreja, um crente que vive mudando de instituição, é porque ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele é como uma casa feita sobre a rocha, nada abala ele. Tem crente que não pode ser corrigido pelo pastor, não vou nem dizer corrigido, ele não pode ser instruído pelo pastor, porque ele se ofende. Porque para ele aquilo é uma ofensa. Ora, você não sabe que um líder espiritual foi colocado na sua vida justamente para te instruir acerca do que você deve fazer diante de Deus, porque você sozinho não consegue decifrar o que está nas Escrituras. Você quer fazer um teste? Pega a Bíblia, se coloca diante de um grupo de pessoas e tenta pregar. Aí você vai ver que você está despreparado e desqualificado para conduzir sua própria vida. Por quê? Porque para decifrar a palavra de Deus você tem que estudar. Sabe quantos anos um padre estuda? Quantos anos um pastor estuda? Quantos anos um teólogo estuda para poder entender o que está na palavra de Deus? Por que você sem estudar vai conseguir decifrar tudo?
Então essa é a diferença. Se existem líderes, é porque Deus os preparou para estar te ajudando. E você tem que colocar isso na sua cabeça, que os líderes que estão à frente das instituições se prepararam. Ah, Moisés, mas o meu pastor não é preparado, ele não fez teologia, ele não estudou, ele tem até dificuldade para ler a Bíblia. Então, querido, eu vou te dizer uma coisa. Você tem duas alternativas. Ou você apoia o seu líder para ele ir estudar, porque de repente ele tem um chamado. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque de repente a pessoa tem o chamado de Deus, mas ela não quer se preparar. O profeta Isaías, o profeta Elias, os grandes profetas, antes de serem profetas, eles se prepararam para ser profetas. Como é você ser um pastor sem me preparar? Então, se você está numa instituição cujo pastor não tem preparo, não tem uma formação acadêmica para aquilo que ele está fazendo, alguma coisa está errada. Ah, mas ele é uma bênção. Então, se ele é uma bênção, junta os membros da tua igreja e manda ele para um seminário. Porque aí ele vai ter o chamado e ele vai se qualificar para ser escolhido. Amém, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo simplesmente para você negligenciar o seu líder. Se ele não teve a oportunidade de estudar, de repente é porque não teve condições financeiras. Aí entra uma outra parte também. Aí é onde entra, onde a maioria dos crentes não gostam desse assunto, que é uma igreja que não tem arrecadação, o líder não tem como se preparar. É simples assim. Porque as arrecadações das igrejas não são só para sustentar o pastor, elas são para ajudar o pastor no seu mantimento, porque se ele vai se dedicar à obra de Deus, ele tem que ser mantido. São para ajudar as pessoas que precisam, são para socorrer famílias que precisam, são para manter a estrutura onde você frequenta, água, luz, material de limpeza, enfim, tudo que se usa dentro de uma estrutura que recebe pessoas tem um custo. Aí também se estende para aquelas pessoas que avaliam tudo. Não, mas se é fazer caridade, eu posso fazer caridade na rua, no farol, no semáforo, sim. Mas quando você precisa de uma orientação, quando você precisa de uma ajuda, quando você precisa de um conselho, quando você está passando por lutas e provações, você vai chamar quem para ir na sua casa orar? Quem para aconselhar você no seu casamento? Quem para interceder por você? Você vai lá na rua e cata o primeiro que você encontra e leva para sua casa para te dar aconselhamento? Ou você vai numa igreja pedir o apoio, o auxílio, a orientação de um homem que se preparou para isso? É isso que as pessoas não sabem. Um frequentador de igreja, tudo para ele é questionável. E deve ser questionável. Mas esse questionamento dentro da palavra de Deus deve ser desprendido dos valores que você carrega pela sua carne. Valores que são simplesmente interesses pessoais seus. Quando você faz parte de uma igreja, você faz parte de tudo que acontece numa igreja. Quer seja o mantimento da instituição que você frequenta, seja igreja, seja centro. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele não era cristão, ele era umbandista. E ele falou para mim que na instituição deles, eles não pediam dinheiro. Eu falei, ué, como é que a instituição é mantida? Aí ele falou, eu falei, vocês não recebem doação? Não recebem. Eu sabia que recebe, porque eu tenho amigos que são umbandistas, mas aquele rapaz, ele queria confrontar. Ele falou, não recebemos doações. Eu falei, ué, mas como é que se mantém? E aí ele se enrolou e não soube explicar. Toda a instituição, toda, sem exceção, igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, centro de umbanda, centro kardecista, seja o que for, muçulmano, seja o que for, todos dependem de doações, todos, sem exceção. A diferença é que alguns crescem mais porque as pessoas entendem mais o significado daquilo que ela leva para ajudar a instituição, quando ela sabe que aquela instituição está fazendo bem a ela, está ajudando ela, quando ela precisa, ela liga para o líder, para o pastor, ou para o pai de santo, ou seja para quem for, e diz, eu estou passando por um problema, e aquele líder, imediatamente, ou ele dá uma orientação por telefone, ou ele pega o carro e vai até a casa da pessoa para dar aquele auxílio. Quantas vezes eu tive que acordar de madrugada para ir socorrer membros da igreja?
Então, o que você tem que pensar, a diferença de um cristão verdadeiro para um frequentador é essa. O cristão verdadeiro, ele entende o que ocorre. Por exemplo, o comportamento de um cristão verdadeiro. Meses atrás eu soube de uma pessoa que carrega ódio de outras pessoas. E é membro de uma igreja. Como é que um membro de uma igreja, como é que um cristão, um suposto cristão, odeia os seus irmãos quando Jesus fala aqui em Lucas capítulo 6, versículo 35? Jesus está dizendo assim, ame porém os seus inimigos. Quer dizer, se Jesus manda você amar o seu inimigo, como é que você vai odiar uma pessoa que não é seu inimigo? Como é que você vai carregar ódio contra alguém que não te odeia? Mas você está lá no dia do culto, lá levantando a sua mãozinha, dizendo que você quer ser um adorador, mas um adorador carregando ódio no coração. Um adorador odiando pessoas. Um adorador que não fala com o irmão da igreja. E pede para Deus mexer com a estrutura dele. Então Deus hoje está mexendo com a tua estrutura. Você não pode carregar ódio no seu coração. Você não pode julgar os teus irmãos. E esse texto de Lucas 6 trata de tudo isso. Fala, se te pedirem alguma coisa, dê. Se emprestar, não peça de volta. É difícil, né? É muito difícil quando você tem que abrir mão. Jesus está dizendo aqui para você não ter apego às coisas. É interessante que há uma passagem onde Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Porque o rico não consegue se desprender dos bens que tem. Eu quero até colocar um adendo aí, se Jesus me permite. Ele está falando de ricos que têm muito. Agora eu vejo pessoas que não têm quase nada. E se apegam tanto a esse nada, que é como se a vida deles dependesse daquele nada que eles têm, o nada que eles têm. Porque não conseguem simplesmente se desprender das coisas. Não conseguem simplesmente abrir mão das coisas. Estamos falando de entregar algo gratuitamente para os outros. E quando é para ajudar um irmão, quando é para ajudar alguém, pessoas que ficam calculando o que tem ou o que não tem, calculando para poder, hoje eu não posso ajudar o irmão que está precisando, não posso ajudar a igreja, não posso ajudar a instituição que eu frequento, porque se eu ajudar vai me fazer falta. Então, que tipo de cristão é você? Se você carrega ódio no seu coração, se você carrega raiva, mágoa no teu coração, se você não consegue perdoar, você não consegue amar as pessoas, você não consegue ajudar as pessoas, você não consegue fazer uma doação, você não consegue manter o lugar que você frequenta, e você se acha cristão. Quando você está com frio, o que você faz? Você se agasalha. E quando a instituição que você frequenta está com frio, o que você faz? Você se agasalha e deixa ela. Porque é o que as pessoas fazem. Eu, como pastor, ao longo desses anos, eu já ouvi tanta desculpa, pessoa assim, eu vou procurar uma igreja estruturada porque a minha não é. Eu vou procurar uma igreja onde tem a iluminação, som, palco grande, uma igreja bonita, porque a minha é pequena. Eu vejo pastores que estão reformulando suas igrejas para parecerem com casas de show, para que os membros não saiam da igreja atrás de uma outra igreja mais bonita. Será que vocês não entenderam que isso não é evangelho? Será que você não entendeu que isso não é conversão? Você faz parte de um clube, você é sócio de um clube chamado igreja. Porque se você está procurando uma igreja bonita, uma igreja estruturada, então isso quer dizer que a palavra não tem sentido nenhum para você. Você quer ver o ambiente, você quer ver o espetáculo. Você não quer se alimentar com a palavra de Deus. Para você só está bom quando tudo está bonito. Quando o pastor faz um apanhado, quando o pastor faz uma convocação
para ajudar alguém, para ajudar alguma pessoa, para ajudar um grupo de pessoas ou uma comunidade, você é o primeiro a dizer: eu não tenho condições. Quem que em sua sã consciência vai dizer que não tem condições de dar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, um pacote de arroz, 10 reais que seja, ou R$ 1 que seja? Ah, mas eu faço caridade na rua. Faz nada. Se você não faz no lugar que te ajuda, no lugar que te apoia, no lugar que te sustenta espiritualmente, você vai fazer na rua onde ninguém está te olhando? O que eu mais escuto de crente meia boca, de falso cristão, é: o que a mão direita der, a esquerda não pode ver. Ora, vai te converter. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo para que você não se apoie na sua caridade, na caridade que você faz para se promover. Jesus está falando nesse sentido. Aí eu não preciso dar na igreja, porque o que a mão direita dá, a esquerda não pode ver. Isso é desculpa de quem não ajuda ninguém. Isso é desculpa de quem não se converteu. Porque a pessoa convertida, nós fizemos a campanha para socorrer lá o pessoal do sertão da Bahia. E um monte de gente veio: eu não posso, porque o que a mão direita dá, a esquerda não pode ver, que não sei o quê, o que eu faço em oculto para ninguém saber. Mentira! Mentira! Se aquelas crianças não tocaram o teu coração, não vai ser uma pessoa no farol que vai tocar. Você só queria uma desculpa para se esquivar de ter que ajudar. Sua vida é de desculpas. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não ajudo porque eu não posso. Eu não frequento porque a pandemia não deixa. Você sempre se apoia em desculpas. Você vai chegar diante do Criador e eu quero ver a desculpa que você vai dar. Porque você sabe que isso é uma desculpa. Você sabe que tudo que você fala é uma desculpa. É uma desculpa que você dá para tentar convencer os outros. Mas olha o detalhe, você não convence nem a você mesmo. Mas quando você olha alguém, aí entra naquele texto que você quer tirar o cisco do olho dos outros. Você quer avaliar os pregadores, você quer avaliar os irmãos da sua igreja, aqueles que estão agindo de forma correta, você quer avaliar, certo? E dizendo que eles precisam se converter. Aí Jesus fala assim: como é que você quer tirar o cisco do olho dos seus irmãos, sendo que você tem uma trave no seu, uma viga? Jesus aqui no texto usa o termo viga. Você quer tirar um cisquinho, uma ferpa, quando você tem uma viga enorme nos seus olhos. Aí Jesus fala: hipócrita. Esse é o nome que Jesus dá para esse tipo de gente. Hipócrita. Tire primeiro a viga que está no seu olho. Aí você vai enxergar. E quando você estiver enxergando, aí você pode ir lá e tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Porque você tem vivido de desculpas. Você tem vivido tentando convencer os outros que você é uma boa pessoa. Mas sempre quando alguém precisa de você, cadê a boa pessoa? Você tem desculpas. Você tem justificativas. Você tem argumentos. Então você é um cristão de verdade ou um frequentador? Ame os seus inimigos. Você não ama nem os seus amigos? Ai, Moisés, eu te amo. Aí um dia o Moisés está chorando e você nem chega junto para saber o que ele tem. Esse é o teu cristianismo. Esse é um cristianismo que não é cristianismo. Lucas 6, no versículo 38, diz assim: dai e ser-vos-á dado. E eu gosto de analisar esse ponto, porque apesar de muitos pregadores sem vergonhas, muitos pregadores pilantras, usam esse texto para tomar o seu dinheiro, porque tem muitos, viu? Você não está totalmente errado, não, em dizer:
Lá vem usar a Bíblia para pedir. Você está certo, muitos usam a Bíblia para pedir. Mas olha que coisa interessante, né? Quem está falando aqui, em Lucas 6,38, é Jesus. Esse texto foi citado por Jesus. Ou melhor, foi criado por ele, quando ele fala assim: dai e ser-vos-á dado. Quer dizer, dai e recebereis. É Jesus que está falando. Tem muito pilantra que usa isso para tomar o seu dinheiro? Tem. Mas será que Jesus usou isso para tomar o seu dinheiro? E quando ele fala dai aqui, ele não está falando só de dinheiro. Ele está falando de uma condição moral, de uma condição psicológica, de uma condição pessoal. Você entendeu? Moral, psicológica e pessoal. Moral, por quê? Porque aquilo que você planta, aquilo que você faz para os outros, será feito para você. Aquilo que você planta é o que você colhe. Aquilo que você dá é o que você recebe. Aquilo que você faz é o que farão com você. Se você trabalha com atendimento ao público e você é mal-humorado e atende todo mundo mal, não espere simpatia daqueles que você está atendendo. É por isso que alguns atendentes em empresas, em lanchonete, hospital, quem trabalha lidando com o público, é por isso que muitos escutam a frase que ninguém quer escutar: você ganha para isso. Você já foi numa lanchonete, fez um pedido e a pessoa ficou te ignorando? E aí você chama o gerente, aí a pessoa vai se justificar e você diz assim: você ganha para isso. Você já foi no hospital e aí a atendente lá que faz a triagem nem olhou na tua cara, te recebeu mal pra caramba, te tratou mal e fica te ignorando e você mal te responde o que você pergunta e chega uma hora que você perde a paciência e fala para a pessoa: ei, você ganha para isso. Eu já ouvi pessoas falarem isso até para policiais. O policial ia abordar o trabalhador e pegar e ser meio truculento, meio bruto, e no final vê que é um trabalhador e fala assim: ó, o senhor me desculpa e tal. E aí a pessoa pega e fala assim para o policial: você trabalha para mim, não é eu para você. Então você tem que me respeitar. Vi várias vezes, está cheio na internet, de vídeos de pessoas falando com policiais dessa forma: você trabalha para nós, você trabalha para a comunidade. Quem paga o teu salário somos nós. Então o que você dá é o que você recebe. O que você planta é o que você colhe. Ao longo da minha vida como pastor, muitas pessoas já chegaram na igreja toda arrebentada. Pessoas chegaram arrebentadas e falaram: pastor, ora pela minha família, porque está tudo destruído em casa, não sei o que. A gente vai lá, faz visita, ora, ajuda, faz acompanhamento, aconselhamento. Pega o marido e fala assim: olha, você está sendo meio bruto com a sua esposa, seja mais amável. Seja mais paciente. E aí o marido começa a mudar, para de ir no boteco, para de encher a cara, para de chegar bêbado em casa, para de passar o final de semana fora de casa. Já viu aqueles caras que trabalham a semana inteira, no final de semana ele quase não fica em casa? E aí quando a pessoa vem para a igreja, a gente começa a aconselhar e a pessoa vai mudando esses hábitos, e daqui a pouco o marido se torna um homem exemplar. Aí sabe o que a pessoa faz? Simplesmente acha que ele mudou por causa das reclamações dela e ela mesma não vai para a igreja. Pessoas que estão desempregadas há anos e vai para a igreja e fala assim: olha, ora por mim, para Deus abrir uma porta, me ajuda. Aí o pastor, os obreiros oram, a igreja ora, Deus abre uma porta, aí a pessoa esquece da igreja. Empresários que estão à beira da falência procuram a igreja e pedem: pastor, me ajuda, e vamos, vai para o monte, ora, e faz campanha, e não sei o quê. E aí a empresa do cara se estrutura novamente. E o que o cara faz? Agora eu vou procurar outra igreja estruturada, porque essa aqui é muito pequena e Deus me abençoou, porque afinal de contas eu sou um servo de Deus.
E sabe o que é engraçado? O mais engraçado é que, apesar de tudo isso, os líderes continuam pregando o evangelho. Aí está a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Daquele que faz por dinheiro e o que faz por amor à palavra. Porque se eu fosse retribuir tudo o que me fizeram ao longo desses mais de 30 anos, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Preste atenção nisso. Dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a você. Você nunca planta um grão de milho para nascer um grão de milho. Você planta um grão de milho para nascer várias espigas de grãos de milho. Opa, então vamos prestar atenção nessa analogia. Você joga um grão e nasce um pé com várias espigas. Então o que você faz para as pessoas nunca volta exatamente o que você fez. Sempre vai voltar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Tudo o que você faz não volta sozinho. Um demônio, quando é expulso da vida de uma pessoa, quando volta, ele volta com mais 7. É o que Jesus fala. Tudo isso é o que Jesus fala. Mais uma vez eu quero reiterar. Tem canalhas que usam a palavra de Deus para ganhar o seu dinheiro? Tem. Eu sou testemunha disso. Eu já vi muitos. Eu já dei muito dinheiro para pilantra. Porque eu não nasci pastor. Aí é que está a questão. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos têm chamado, mas a vocação que é boa, ela não se desenvolveu. Muitos dependem da oferta, da ajuda. Poucos dependem de Deus. Quando o líder entende que ele depende de Deus e não das pessoas, ele descansa no Senhor. E ele continua pregando. Então é por isso que você pega um pastor que prega o evangelho há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, há mais de 40 anos, é porque ele está querendo agradar a Deus, ele depende de Deus, ele confia em Deus. Ah, mas às vezes o meu pastor parece ser um homem sério, mas às vezes ele também faz alguns apelos na igreja para ajudar a igreja e tudo mais. Sim, porque às vezes as pessoas esquecem. O cristão verdadeiro, ele não precisa ser lembrado, sabe por quê? Porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, que o instrui todos os dias, o tempo todo. Ele vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala para ele, não faz isso. Ele vai olhar uma mulher que está passando na rua, sendo ele casado, o Espírito Santo fala, opa, toma cuidado. Ela vai olhar para um outro homem que não é o marido dela, o Espírito Santo fala, não faz isso. Ele vai pegar uma coisa que é de alguém que não é dele, o Espírito Santo fala, não faz isso. A diferença de um cristão verdadeiro é que toda vez que ele vai dar um passo errado, o Espírito Santo fala para ele, não faz isso. Quando você vê um crente se justificando, nada mais é do que o constrangimento, porque o Espírito Santo está cobrando ele, e aí ele se vê na obrigação de se justificar. Quando você vê crente dando desculpa, é porque o Espírito Santo ainda está falando com ele. É simples assim. O Espírito Santo te orienta o tempo todo, e você só continua no erro se você quiser ir para o inferno. E aí no final alguém vai dizer assim, mas Deus é amoroso. Nós vivemos o tempo da graça. Ué, mas o Espírito Santo está te cobrando, o Espírito Santo está te orientando, o Espírito Santo está te instruindo. Você não está ouvindo, você sabe que está errado e continua fazendo erro. E você acha que Deus, na sua infinita misericórdia, vai falar assim, ele ignorou a voz do Espírito Santo, ele ignorou todas as minhas leis, as minhas ordens, os meus mandamentos. Não tem problema, entra aqui, filho, vem cá, dá um abraço no papai. Você acha que Deus vai fazer isso?
Você que virou as costas para Deus, você acha que Deus vai fazer isso com você? Vai te receber? E para onde vai o apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu não vos conheço? Os pregadores da graça incondicional se esquecem. Se não haverá condenação, então para onde vai o apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que eu não vos conheço? A quem foi destinado esse texto? Aí alguém vai dizer assim, mas Senhor, eu curei enfermos no teu nome. Eu expulsei demônios. Para analisar isso. O texto fala de pessoas que serviam a Deus. Curou enfermo, expulsou demônio e pregou a palavra. Eu curei no teu nome, eu expulsei no teu nome e eu preguei a tua palavra. E o Senhor vai dizer a elas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Nós estamos falando de crentes ativos. Olha a pergunta que está implícita, que está oculta. Se para aqueles que fizeram tudo isso, vou ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço, e você que não faz nada? E você que não faz absolutamente nada na igreja? Você nunca ora por um enfermo. Você não prega a palavra de Deus. Você não expulsa demônio. Você tem até medo de dormir no escuro. Ai, pastor, eu não consigo. Teve pessoas que vieram dormir aqui em casa, tinha que deixar a luz acesa. Que tem medo de dormir no escuro. Crente com medo de dormir no escuro. Crente que tem medo de dormir com chuva, porque acha que vai morrer afogado. Crente com medo de lobisomem, com medo de assombração. Se aqueles que expulsam o demônio, curam enfermo e pregam a palavra, corre o risco de ouvir o apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu não vos conheço, e você que não faz nada? Por que você vai entrar no céu? Tá pesado, né? Renato falou hoje, o chicote vai estalar. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. Se você faz parte de uma igreja, e eu agradeço muito a Deus das nossas lives estarem sendo assistidas por pessoas de outras igrejas, de outras comunidades, de outras religiões, porque não é... Olha, deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro filho de Deus não é aquele que frequenta uma igreja. Por isso que o título dessa live é A Diferença de Cristãos Verdadeiros para Frequentadores. Então, independente do lugar que você frequenta, esse texto de Lucas 6,38 é a regrinha básica para você ser filho de Deus. Porque Jesus fala, esses são filhos de Deus. Esses que agem dessa forma certa são filhos de Deus. Porque Deus, o nosso Pai, Ele ama até aqueles que são ingratos com Ele. Assim, porém, seus inimigos, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que vocês terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Quer dizer, você vai ser filho de Deus se você agir como Deus age. Você já viu em dia de chuva a chuva cair em cima de algumas pessoas e outras não? Sabe, tá todo mundo assim na cidade, aquela multidão andando, aí cai um chuveirinho em cima de um, do outro não, do outro sim, do outro não. Você vê isso? Não, você não vê. Sabe por quê? Porque a chuva cai para todos. O sol, você já viu o dia, né? Ser dia para um e para outro treva. Você vê as pessoas andando do teu lado, assim, um está com a luz do sol, o outro está debaixo da escuridão. Você vê isso? Não. Quando é dia para todos, para bons e para maus. O sol nasce para todos. Então, se Deus consegue abençoar a todos bons e maus, por que você faz distinção
Então, se você quer ser filho de Deus, comece a ter atitudes como o Pai tem. Siga esse princípio do Pai. Amando a todos, ajudando a todos, dando a todos, socorrendo a todos, emprestando para aquele que te pede. Ah, mas eu já sei que não vai me pagar. Ué, então entenda isso não como empréstimo. Na cabeça do que está te pedindo é um empréstimo. Ele está te pedindo empréstimo, mas na tua cabeça é uma doação. Não, eu estou dando. Eu estou dando, porque eu sei que ele não vai me pagar. Ah, Moisés, mas aí eu vou estar perdido, né? Porque eu vou viver para sustentar os outros. Se as pessoas descobrirem que é tão fácil arrancar as coisas de mim assim, eu estou perdido. Não tem essa preocupação. No versículo 38 diz: dai e ser-vos-á dado. Esse ser-vos-á dado, essa restituição, está ouvindo bem? Essa restituição, ela não precisa necessariamente vir da pessoa que tomou de você. Porque o Pai que está no céu, Ele abrirá o seu bom tesouro e fará cair sobre você bênçãos sem medidas. Se você pensa que os bens que você conquistou é mérito, foram conquistados porque pessoas foram benevolentes com você, você está errado. Não foi isso, não. São resultados de atitudes boas que você teve em algum momento da sua vida, que você teve atitude boa e agora você está colhendo a bondade que você plantou lá atrás. Mas se você parar de agir da forma correta, da mesma forma que você colheu o bem que você semeou lá atrás, você também pode colher o mal que você está semeando agora. E é por isso que você tem que fazer sempre o bem, para sempre colher o bem que você semeia. Porque se você planta o mal, você vai colher o mal. Quando você, meu irmão, numa discussão com a sua esposa, você mexe com a moral e o caráter dela, colocando ela abaixo de nada, você vai colher disso lá na frente. Quando você, minha irmã, nos seus desabafos, fala coisas que vai machucar moralmente o seu marido, lá na frente você também vai colher. Porque a vida, ela é regida por isso. É semeadura e colheita. Você semeia e você colhe. Você planta e você colhe. Tudo que você planta, você vai colher. Então você quer distinguir um cristão verdadeiro? Bater o olho e saber se é verdadeiro ou não? Veja o comportamento. Quando você vê um cristão falando mal de outro cristão, ele não é cristão verdadeiro. Quando você vê um cristão criticando a própria igreja que ele frequenta, ele não é um cristão verdadeiro. Quando você vê um cristão falando mal do líder dele, se ele fala mal da pessoa que está ali para ajudar ele, para orientar ele, para orar e interceder por ele, imagina o que ele fala de você. Quando você vê um cristão que já passou por várias igrejas e não deu certo em nenhuma, corre dessa pessoa. Porque se nenhuma igreja está boa para ele, a sua amizade também não tem valor para ele. Se um lugar onde ele se alimenta espiritualmente não tem valor, a sua amizade também não tem valor para ele. Então, o que é ser um cristão verdadeiro? Ser um cristão verdadeiro é como que está aqui em Lucas 6. Fazer o bem sem olhar a quem? Se pedirem a capa, dê também a túnica. Se te pedir para andar uma milha, ande 2. Se te pedirem, dê. Às vezes a gente está, eu vou falar, porque isso já aconteceu comigo. Você está numa lanchonete lá tomando um café e comendo um salgado, e aí de repente você vê entrando na lanchonete um mendigo. E aí você vê que o mendigo vem na tua direção. O primeiro sentimento que você tem, fala, meu Deus, vai me pedir. É assim ou não é, pessoal? Não é? E dá um negócio meio, né? Tem gente que não, mas a grande maioria
dá aquele, puxa vida, eu não posso nem tomar o meu café em paz. Ô tio. Às vezes o cara é mais velho que você. E aí chega em você, ô tio. E aí vem um monte de pensamento na tua cabeça. Eu falo isso porque já veio na minha. Você pensa, poxa, o cara com os bração desse, o cara saudável, por que não arruma emprego? Por que não vai catar papel na rua para latinha, né? Ganhar dinheiro, tem várias formas de ganhar dinheiro sem ter que recorrer ao crime. Vai pegar uma enxada, vai carpir, né? Uma vez um cara, quando eu morava na cidade de Dutra, um cara bateu, tocou a campainha lá e eu fui ver. Aí o cara, você tem uma, pode me ajudar aí? Poderia me dar 10 reais? O cara me deu 10 reais. Eu falei, eu posso te dar 10 reais. E tinha umas gramas, assim, uns matinhos que nasciam na calçada. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar mais do que 10 reais. Eu vou te dar uma enxada, você vai limpar minha calçada e eu te dou um dia de trabalho. Eu te dou um dia de trabalho, vai ser muito mais do que 10 reais. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, não, desculpa, eu não tenho tempo. Aí eu fico imaginando alguém que está tocando campainha para pedir, porque é mais fácil. Então você avalia tudo isso, e você pondera tudo isso, e você fala assim, caramba, o cara poderia estar trabalhando, mas ele prefere pedir. Então isso nos leva a ter essa resistência de ajudar as pessoas que nos pedem, sim ou não? Só que não é você que tem que avaliar isso, é Deus que avalia. Porque Deus vai avaliar a tua boa ação. O cara te pediu? Não importa se ele tem saúde ou não, se ele é trabalhador ou não, se ele precisa ou não, se ele é um sem vergonha ou não. Não cabe a você julgar isso. E quando eu entendi isso, a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento, eu comecei a andar com moedas no meu carro, eu comecei a ficar mais atencioso quando alguém chega em mim, que eu estou num bar, num restaurante. Restaurante é difícil acontecer, mas num bar tomando café, numa padaria. Eu fiquei mais atento quando alguém chega e me pede, sabe o que eu faço? Eu dou. Porque Deus não vai julgar se o cara está certo ou errado. Deus vai julgar se eu estou cumprindo com a palavra dele ou não. Então não é você que tem que avaliar a pessoa para quem você dá o benefício. É Deus que vai avaliar você quando você dá ou não dá o benefício. Deus quer ver se o teu coração está naquilo. Eu não vou dar uma moeda para ajudar, eu não vou dar 10 reais, eu não vou dar R$1, eu não vou dar um saco de arroz, eu não vou dar um pacote de feijão, porque essa pessoa poderia estar trabalhando, eu não sei se ele é preguiçoso, se ele é sem vergonha, se ele vive às custas dos outros, eu não sei se ele é um oportunista, então eu não vou dar. Não é você que tem que fazer esse julgamento, porque se essa pessoa bateu na tua porta, se essa pessoa pediu para você, é porque Deus está te avaliando. Deus quer saber se você está cumprindo esse texto de Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Às vezes Deus quer te abençoar, mas porque você não dá, a benção não vem. Deus não está avaliando o cara que está te pedindo. Deus não está avaliando a pessoa que está te pedindo uma ajuda. Deus está avaliando você, o quão capaz de ajudar os outros você é. Se você realmente carrega em você o DNA de Deus, o gen de Deus, se você realmente é filho de Deus. Deus está avaliando você e não aquele que está te pedindo. Deus quer ver se o teu coração está nos teus bens ou se a tua confiança está nele. Porque tem um monte de gente que confia nos bens que tem. E olha que eu já vi muita gente se apoiar nos bens que tem. Ao longo desses anos, o que eu vi de pessoas se apoiarem, eu estou bem. Por quê? Porque está faturando. Mas no dia que não consegue faturar, onde que está Deus? Cadê Deus? Cadê a mão de Deus? Cadê as promessas de Deus? E começa a julgar até o próprio Deus. Por quê? Porque a sua segurança está nos bens que tem. Quando perde, Deus não existe mais. São pessoas incapazes de ajudar o seu semelhante. São pessoas incapazes de ajudar a própria instituição que frequentam. Sem contar os esquecidos. Eu esqueci, esse mês eu esqueci de contribuir. Como esquece? Você esquece de respirar? Você esquece de comer, de beber água? Você esquece de ir no banheiro quando está com dor de barriga? Não, né? Mas você esquece de ajudar as pessoas que estão à sua volta e a instituição que você frequenta. É fácil esquecer.
Quando eu tenho que dar, é fácil esquecer, mas quando eu quero receber, eu não esqueço nunca. Eu não esqueço quem me deve, mas eu esqueço quando eu devo. E hoje Deus está te avaliando. Esse texto de Lucas 6, do versículo 35 em diante, é uma avaliação de Deus acerca da vida que você tem vivido. Malaquias, capítulo 3, todo mundo conhece. Fala sobre justamente o seu comportamento acerca dos bens que você recebe de Deus. Vamos ler só para a gente já encerrar. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 em diante. Ou melhor, versículo 6 em diante, que diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Ó, Deus está dizendo assim. Porque tem alguns pastores que estão pregando agora que o que Deus falou lá atrás, hoje em dia não precisa mais obedecer, não. Porque mudou. A graça mudou tudo, né? E a graça, se esquece que a graça, a própria graça, é Deus. E Deus fala assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Eu não me transformo ao longo dos anos. Eu continuo o mesmo. E por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus está dizendo assim: você só não foi destruído ainda porque eu não mudei. Eu continuo o mesmo. Em outras palavras, eu fiz promessas para você. Então não vou te destruir. Eu vou tentar te mostrar o caminho certo. Vamos lá. Aí ele fala: desde o tempo dos seus pais, ou dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? É Deus perguntando. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como é que te roubamos? Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo, para que ponham-me à prova, ou provem, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então Deus está dizendo assim: tudo é condicional. A bênção que você vive é por causa do seu comportamento. A maldição que você vive é por causa do seu comportamento. Quando eu deixo de ajudar a casa, e aqui fala, e é muito claro, para aqueles irmãos que me perguntam: mas se eu fizer a caridade na rua, eu sou obrigado a levar para a igreja? Eu posso fazer na rua, não posso? Olha aqui que ele está dizendo assim, ó: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Ah, mas e se o pastor for pilantra? Problema dele com Deus. Ah, e se o irmão da igreja que eu ajudar for pilantra? Problema dele com Deus. Lembra que eu falei? Deus está testando, é você, não é ele. O quanto teu coração está apegado às coisas que ele, Deus, te deu. Porque às vezes você valoriza muito mais as coisas que Deus te dá do que o Deus que te dá as coisas. Você dá mais valor aos bens que você adquire do que ao Deus que te dá os bens. Quando você precisou, não foi a Deus que você orou para que Ele abrisse as portas para você ter? E onde foi que você orou? Onde foi que você pediu oração? Foi na rua ou foi na igreja? Quando você estava sendo perseguido, quando você estava sendo julgado, quando você estava sendo criticado, quando você estava sendo ignorado pela sociedade, não foi na igreja que você buscou o auxílio, a oração, o suporte? E por que quando Deus te responde e te dá toda a sorte de bênção, você quer levar para outro lugar? Ih, Moisés, vou começar a falar mal de você agora. Pode falar, já fala. São mais de 30 anos levando chicotada. Eu estou acostumado. Pode falar mal. Porque eu só sou legal, eu só sou um bom pastor quando eu passo a mão na cabeça. Mas quando eu faço
quando eu dou uma palavra de correção, aí o Moisés não presta. Aí o Moisés está interessado no meu dinheiro. Aí o Moisés quer que eu sustente ele. Vai estudar um pouquinho de Bíblia. Vai ler um pouquinho de Bíblia. Sabe qual é o teu problema? Sabe por que você julga tanto? Sabe por que você critica e avalia tantas pessoas? Porque você não lê Bíblia. Da forma como você julgar, você vai ser julgado. Então, pode julgar à vontade. Mas uma coisa que você precisa saber é que ou você serve a Deus, ou você serve ao seu coração. Em Lucas 6, voltando para lá, fala do cego conduzindo outro cego. Sabe quando senta dois crentes que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não conhece a Bíblia, e um vai pedir conselho para o outro? O que é que você acha disso? O ignorante perguntando para outro ignorante: o que é que você acha disso? Aí o outro ignorante fala assim: não, eu acho que tem que ser assim. Só que nenhum conhece a Bíblia, nenhum leu, nenhum estudou. Eu acho que tem que ser assim. Aí Jesus fala assim: pode um cego guiar outro cego? Pode um ignorante guiar outro ignorante? Não irão os dois cair no mesmo abismo? Então, quando você quiser saber alguma coisa de Bíblia, pergunte para quem conhece. Você não tem que perguntar para o teu vizinho. Ele é mecânico. Ele não é teólogo, ele não é conhecedor da palavra. Tem um monte de gente que se acha conhecedor da palavra. Aí cita o versículo, você pergunta onde é que está escrito. A pessoa não sabe dizer, porque não conhece. E está cheio de gente assim. Você que está me assistindo, já deve ter pedido conselho para alguém que também não conhece a palavra. Não, mas ele frequenta. Frequentar não quer dizer que conhece. Tem um monte de crente citando ditos populares dizendo que é versículo bíblico. Está escrito: 2000 chegará e 2000 não passará. Onde que está escrito isso aí? Então você precisa, como diz lá em Malaquias, se voltar para Deus. E aí Deus se voltará para você. Você precisa ter comunhão com Deus. Pare de esperar das pessoas as respostas que só Deus pode te dar. Se você não confia no seu pastor, mude de instituição. Se você não confia no seu líder, mude de instituição. Seja você católico, evangélico, espírita, seja você o que for. Se você não acredita na pessoa que está lá instruindo você, saia de lá. Mas um conselho: não fique pulando de instituição a instituição. Sabe por quê? Porque aí o problema não estará nas instituições, estará em você. E essa é a palavra que Deus nos deu para o dia de hoje. Eu espero que você a compreenda. Eu espero que você a entenda. Porque Deus quer abençoar a tua vida. Então lembre-se, da forma como você medir, você vai ser medido. Muitas vezes você é colocado numa situação, não para que os outros sejam avaliados por Deus, mas para que você seja avaliado por Deus. Quando alguém te pede algo emprestado e não te paga, fique tranquilo, porque às vezes você pensa, essa pessoa vai ter que prestar conta a Deus. Não, fique tranquilo. Se você emprestou e a pessoa não te pagou, você foi aprovado. Sabe por quê? Porque você fez o que as Escrituras mandaram. Ah, Moisés, mas aí isso não está certo, né? Que aí vai ter um monte de gente me pedindo e eu vou ter que dar. Uma vez um irmão me fez essa pergunta. Ah, ô pastor, então como é que é? Então todo mundo que me pediu, o cara é picareta, o cara é pilantra, o cara não paga, aí toda vez que ele vier eu vou ter que dar? Se você tiver, dê. Porque Deus está avaliando você. É você que está sendo testado, não é Ele. Deus quer ver o quanto o teu coração está nessas coisas. Cumpre as suas obrigações. Ame os seus inimigos. Se te pedirem a capa, dê também a túnica.
Se te pedir emprestado, dê e não espere receber de volta. Estenda a mão para aquele que recolhe a mão de você. Seja justo, mas não muito justo. Às vezes eu sou tão justo que eu me estrago e estrago as pessoas. Então seja justo, mas não muito justo. Não queira ser justo demais. Sabe? Ao ponto de olhar e falar assim, esse merece, esse não merece. Isso aí é querer ser justo demais. Todas as pessoas têm virtudes e defeitos, têm qualidades e defeitos, todas, incluindo você, incluindo eu. Então, da forma como você quiser ser tratado, trate as pessoas.